Olá, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 20 do livro Nosso Lar, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Ou seja, essa colônia, dentre várias outras que existem, ela funciona como um local de transição, onde quem está aqui veio da Terra para trabalhar e aprender. E aí, esse espírito, ou ele vai voltar para o planeta para continuar o seu resgate, seu aprendizado, ou ele vai para esferas mais altas, que também tem várias outras esferas mais altas que nosso lar. Continuando. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Claro, meu amigo. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano de evolução divina, como está aqui na imagem. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, a união dos dois, o vertical e o horizontal, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho,
que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver, dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí, na integração de suas forças sublimes, como está aqui nesse lado esquerdo das fotos. Tudo é amor, tudo é alegria, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos, como está as figuras do lado direito, com a convivência com o dia a dia, com os anos passando. Tudo isso é pura verdade, falou André Luiz. Que fazer, porém, meu amigo? Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lises, a dona Laura. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência, representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro.
o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com as semanas de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta, convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente. É programa fácil a todos. Sentiria-me envergonhada se não o executasse também. Interrompeu sua interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Nesses pensamentos que ele estava pensando, que o amor é o sentimento dos seres imperfeitos, uma vez que a função do amor é levar o ser humano à perfeição, dito por Aristóteles. Sugestões aí para os casais, para uma boa convivência: orar juntos, se abraçar, se escutar, cultivar o bom humor, se encorajarem, ajude ele, ajude ela a ser feliz. Nunca diga eu te avisei. Alguns pequenos conselhos para nos ajudar a pensar e a refletir uma melhor convivência com quem está perto de nós. E assim termina o nosso capítulo. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.